E aí, povo, tudo bem? Hoje eu te convido para conhecer a França através da literatura. Eu creio que há dois tipos de livros: os livros para serem lidos e os livros para serem relidos. Esse é um deles. Eu estou falando do gigante, Os Miseráveis, do francês Victor Hugo. Bom, há cerca de 2 anos eu li ele pela primeira vez e agora eu li de novo para perceber se mudou alguma coisa. Não do livro, que a escrita é a mesma, se mudou algo em relação à minha percepção de literatura. E de fato muda, porque a tendência com o passar do tempo, quer seja com as experiências de vida, quer seja com as experiências literárias que a gente vai acumulando, a nossa percepção ela se aprofunda, a gente começa a perceber coisas que eventualmente a gente não tinha percebido antes, a gente até tem mais condições de aproveitar melhor uma leitura. Foi o que aconteceu comigo. Bom, ele é um mastodonte, né? Como vocês podem ver aqui, ele é grandinho, são mais ou menos 1.500 páginas. Essa edição aqui é da Martin Claret, mas é uma edição com uma diagramação muito boa, um espaçamento muito bom. E não me arrependo de ter lido 2 vezes, porque de fato vale muito a pena. Esse livro aqui é um dos principais livros de todos os tempos da literatura mundial. E já tem tempo que ele foi publicado. Ele foi publicado pela primeira vez em 1862, ou seja, na segunda metade do século XIX. E ainda assim, ele está atual. Como? Como um livro tão antigo é tão atual? Porque há temas relativos à condição humana que são universais e são temas que não prescrevem, não caducam, são inerentes à nossa condição, né? Então, assim, quando ele foi publicado, em 1862, onde ele se passa? Na França. Não necessariamente em Paris. O começo do livro é no norte da França. É uma cidade pequena chamada Digne. E não é com o nosso protagonista, né? Aqui a gente vê pela capa os lampiões, uma criança, uma menina loira, né? Inclusive uma capa muito bonita. Mas o livro começa com um padre idoso, o Monsenhor, conhecido como Monsenhor Bienvenu, ou seja, bem-vindo, porque era um padre, um bispo já, do alto de seus 75 anos, mas muito benquisto, muito querido naquele pequeno povoado. Então, Victor Hugo nos apresenta a vida desse padre, e esse, de cara, é um dos personagens com os quais eu mais me identifiquei. Foi um dos que eu mais gostei. Então a gente conhece esse senhor e se passa no interior. E um dos nossos protagonistas chama-se Jean Valjean. O Jean Valjean é um cara que foi preso mais ou menos com seus 25 anos de idade. Ele foi preso jovem, foi acusado de roubar um pão. O contexto era, ele furtou um pão porque ele era órfão, morava com a irmã e tinha 7 sobrinhos que estavam passando fome. Ele quebra uma vidraça para pegar o pão e nisso ele é preso. E ele fica preso em trabalhos forçados, nas galeras, por 19 anos. Mas os 19 anos não são só pelo pão, é porque o que acontece? Reiteradas vezes ele tenta fugir e sempre ele é apreendido depois de fugir. Então vai aumentando a pena dele. O fato é que ele ficou 19 anos preso e ele chega nessa cidade, só que naquela época um forçado, que é o nome que se dá a essa pessoa, ele só tem um único documento para apresentar, é uma espécie de passaporte amarelo, e esse passaporte diz que ele foi forçado, então todo mundo quer distância dessas pessoas, e assim começa a história. Ele procura uma hospedagem, em nenhuma taberna quer hospedar ele. Quando ele já está desistindo, já foi enxotado até por um cão, ele tentou dormir numa casinha de um cão, ele bate a porta do Monsenhor Bienvenu. E esse senhor, esse bispo, esse homem bondoso, vai acolher ele mesmo, ele tendo um aspecto assustador, né? E assim começa a história. No dia seguinte ele foge e acaba furtando alguns objetos de prata desse padre. E ele é pego pela polícia. Só que, para surpresa de Jean Valjean, quando as autoridades vão até a casa do padre dizer para ele que pegaram o ladrão dos seus objetos de prata, ele diz não, que aquilo ali ele que deu para o Jean Valjean, inclusive ficou faltando, dana com ele, porque diz que ficou faltando 2 castiçais de prata que ele também
tinha dado para ele. E essas eram as únicas coisas de valor na casa daquele padre, que era um senhor que se abstinha de todo o conforto para ajudar os pobres. Então, esse gesto de acolher um ex-detento, mesmo depois de ele furtar, vai mudar a vida do Jean Valjean. A partir daquele momento, ele torna-se um novo homem. Então esse é um dos protagonistas, a gente vai acompanhar a vida dele. Quando se passa isso? Se passa a partir de 1815, ou seja, muita gente às vezes confunde, acha que Os Miseráveis vai falar da Revolução Francesa, mas não. Revolução Francesa nessa época aqui já passou, já houve a restauração, já houve o Waterloo, Napoleão já perdeu sua grande batalha e já foi restaurada a monarquia na França. Esse é o contexto histórico em que isso se passa. O que acontece é que depois desse primeiro contato, o Jean ele vai se tornar um cara, ele vai se passar por outra pessoa e vai se tornar rico. Ele vai conseguir gerar um empreendimento, uma indústria que estava crescendo ali, ele sabe aproveitar, ele é um cara inteligente, ele se torna rico. E a história de vida dele vai se cruzar com outra personagem, a Fantine. A Fantine é uma jovem de cerca de 20 anos, que em uma aventura amorosa engravidou, o pai da criança a abandonou e ela era pobre, teve que trabalhar para se manter e se manter principalmente a filha. Vai trabalhar inclusive em uma das fábricas do Jean Valjean, que nessa etapa da história se passa por pai Madeleine. Era um cara muito querido também na cidade, se tornou um cara muito querido na cidade. E ela vai trabalhar em uma das fábricas dele, e é a partir disso daí que eles vão se conhecer. O problema da Fantine é que ela está cada vez mais pobre e mais miserável. Tanto é que ela vai deixar a filhinha de 3 anos, e essa filhinha que está aqui na capa, a Cosette, aos cuidados de 2 taverneiros, os Thénardier, também são personagens importantíssimos ao longo de toda a história. Ela deixa a filha de 3 anos aos cuidados dele e vai trabalhar. E todo mês manda dinheiro para esse casal, que na verdade são os picaretas, que estão nessa outra cidadezinha do interior. A Fantine vai ficar muito mal. E, em um dado momento, depois que ela falece, o Jean Valjean vai assumir essa obrigação para si, de cuidar dessa criança. Ele vai resgatar essa criança desse casal, dos Thénardier, e a partir daí ele passa a cuidar dela. Nesse meio tempo acontece uma reviravolta e entra na história outro personagem, um policial implacável chamado Javert, que nunca vai se dar com a cara do Jean Valjean, não vai comprar que ele se chama pai Madeleine e sempre vai suspeitar dele. O Javert começa a ficar no encalço do Jean, ele foge, resgata a Cosette e vai para Paris. Eles passam a morar, depois de muita perseguição, conseguem se refugiar e ficam 5 anos em um convento. Em um convento de irmãs ali, e ele consegue se esconder de Javert. Mas o que é interessante é que esses personagens, eles viram e mexem, vão se encontrar. O Javert querendo pegar o Jean Valjean, os Thénardier sempre querendo passar a perna um no outro, naquela cidade. Os nomes alteram-se, mas sempre eles vão se relacionar de alguma forma. Um elemento constante nesse romance, que a gente pode classificar como romance histórico, porque se passa de 1815 a 1833, pega esse período da restauração e acaba lá depois de um grande protesto de barricadas nas ruas de Paris. Ele é um romance histórico. E um elemento marcante é a digressão. E talvez esse é um dos aspectos que faz com que o livro se torne grande. Porque o que é a digressão? A digressão é a quebra da cronologia, ou seja, os personagens estão ali, estão seguindo a vida deles, o narrador para e vai contar a história de um momento histórico marcante. Para ficar em um, faz-se referência ao Waterloo. Waterloo, para quem gosta de história, sabe que é uma batalha que o Napoleão, francês, Napoleão Conquistador, ele perde. Ele pede para o Wellington. E ele vai falar como foi essa batalha, sendo que essa batalha já tinha passado, mas
o narrador para a história envolvendo os personagens, volta no tempo para explicar como se deu aquela batalha, isso descrevendo de uma forma muito interessante, para depois retomar a história. E há várias digressões. A gente vai conhecer em minúcias, né, aos olhos do Victor Hugo, como se passou a Batalha de Waterloo. Por exemplo, a gente vai conhecer muito Paris, porque outra parte da história se dá em Paris, então ele vai descrever pedaço por pedaço, inclusive até os esgotos de Paris, ao longo de várias digressões. Então, esse é um elemento característico também desse livro aqui, a digressão, a quebra cronológica. Por que eu digo para você que faz diferença? Para quem já deu uma olhada nos livros, no livro Os Miseráveis, vai se deparar com várias edições diferentes. Essa aqui é a edição na íntegra da Martin Claret, né? Essa outra aqui também é Os Miseráveis, mas olha o tamanho. Olha a diferença. É outra obra, né? Aqui você vai provavelmente ter acesso à sinopse, né? Uma espécie de sinopse da história, justamente porque aqui não contém as digressões, para vocês verem o tanto que isso é um elemento fundamental. Um aspecto também que é abordado ao longo dessa história é a revolta em 1832, em junho de 1832, revolta que se deu nas ruas de Paris, na qual jovens ali, mais à esquerda, jovens republicanos que estavam lutando contra o realismo, ou seja, contra a monarquia que tinha retomado, eles vão promover barricadas em bairros de Paris. Então, assim, o que é diferente? Porque no primeiro momento da história, isso vai se relacionar com a vida dos personagens, principalmente com Thénardier. No primeiro momento, as batalhas são no campo, são nos bosques. No segundo momento, já para o final, caminhando para o final, o confronto vai se dar no meio urbano. Então é uma revolta civil, é entre as ruas da cidade. E nessa revolta, ao longo do tempo, né, Jean Valjean segue sua vida de fuga. A Cosette vai crescendo, ela vai se apaixonar por um rapaz idealista ao máximo, ao extremo, Marius. Então a gente vai conhecer também o Marius. E mais no final da história, a gente vai conhecer um personagem muito jovem, mas muito interessante, também me fascinou muito, o Gavroche. O Gavroche é uma criança, cerca de 10 anos, a gente descobre que ele é filho do Thénardier, do casal Thénardier, e ele se torna um moleque de rua. E ele, muito jovem, vai participar desse momento, desse levante popular. E o que mais marcou para mim é que ele é muito, além de culto, né, o que era raro para um moleque de rua, ele era muito bem-humorado, né? Em várias passagens aqui, ele vai enfrentar, né, de igual para igual os principais personagens daquela história. Ele vai enfrentar os oficiais, a polícia que estava ali enfrentando os revoltosos. Além disso tudo, há vários questionamentos existenciais acerca da condição humana, da razão de nossa existência. E é claro, o Victor Hugo não vai se furtar de expor sua visão de mundo. Sua visão de mundo que considera a desigualdade social um mal, um dos maiores maus da humanidade, ao lado da riqueza desmedida. Então, assim, são várias situações, mas tudo vai girar em torno de Jean Valjean, de Cosette, dos Thénardier, de Marius. Vale muito a pena ler Os Miseráveis, do francês Victor Hugo.